sempre junto com a gente aí, porque eu sou de estrutura, mas eu tenho uma ideia quase 5 anos. Então, agradecer a presença do professor nessa hora, né? Sempre um prazer tê-lo perto, né? E passo a palavra a ele para iniciar os trabalhos. E agradecer. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Emil, professor Emil, dizendo 76, quando começa a passar de 40 anos, eu começo a ficar com medo, porque o tempo é terrível. Mas o que é, Emil, muito obrigado aí pelo convite. E faço parte aí desse rol de professores e engenheiros que vão complementar mais coisas sobre dinâmica, não é? Aplicado à engenharia. E eu espero que, no caso particular de fundações, vocês levem alguma coisa, especialmente. Eu estou olhando daqui para trás, só tem jovens, isso é extremamente promissor. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a engenharia está numa situação privilegiada, não é? De modo que, quem sabe, vocês possam aproveitar o que nós vamos falar hoje em suas obras. Tá? Então, vamos. Que eu vou falar faz parte de um esquema que vem sendo desenvolvido na USP, a unidade da Escola de Engenharia de São Carlos. E nesse seminário de fundações sobre estações dinâmicas, eu vou abordar um tema básico que é o princípio de Henry. É um princípio, uma coisa eu aprendi depois de velho, aposentado, eu aprendi que nós temos que alicerçar melhor a nossa engenharia civil. Eu encontrei um apoio muito bom no princípio de Henry, tá? Que é o princípio da conservação de energia. Inclusive fiz um doutorado em cima desse princípio, aplicado à definição de ruptura de estado. Bom, então, o que diz o princípio de Hamilton? O princípio de Hamilton, princípio da conservação de energia, que rege os eventos dinâmicos, os eventos reais que se dão no espaço-tempo. E o que ele trata? Ele trata de sistemas de corpos materiais, tudo que nós vemos na realidade, sob a ação de forças conservativas, aquele tipo mola, eu aplico, solto e devolvo energia, e não conservativas, por exemplo, atrito, eu arrasto a pedra e a pedra não volta, então aquela resistência é uma força não conservativa. Então, esse princípio, ele é tratado de forma variacional por essa expressão que aí está. E é sobre ele que eu gostaria de discorrer, porque olhando uma expressão dessa, que diz que a variação delta da energia cinética T e a energia potencial V, no intervalo de tempo T1, T2, Dt, mais a integral da variação do trabalho das forças não conservativas no mesmo espaço de tempo é igual a zero. Então esse princípio, todo mundo sabe, naquela forma mais simples, quando T é igual a zero e todas as forças são conservativas,
gera aí o castilhano e o cálculo de flechas, etc, etc. Então aprendemos isso como base. E esse princípio, então, no fundo, ele determina a evolução dessas entidades de energia cinética e energia potencial e trabalho de um sistema de equilíbrio dinâmico no intervalo de tempo T1 e T2. E nós vamos aplicar esse princípio no evento dinâmico que é o SPT. SPT todo mundo conhece. O que é? Reparem que coloquei um ponto lá, é importante esse ponto. Então, em torno desse ponto, eu tenho terreno, tenho aqui montado o meu tripé, não é? Tem aí o meu sistema referencial, lá azul, e aqui eu tenho o sistema, eu vou fazer funcionar um golpe do SPT. Tá? Então, eu tenho a massa M, que faço cair de uma altura H. Aqui, acabei de fazer a aplicação de um impacto de uma massa M sobre um sistema que é constituído por uma cabeça de bater, uma haste e um amostrador que vocês estão vendo na ponta. Ele é oco e ele penetra no solo depois que a pancada é dada. Tá? E a situação final é aquela que ali está, não é? A situação final, a distância ao indeslocável referencial era C, depois do golpe ele diminui essa distância para C menos ΔH. Bom, e todo mundo sabe que a altura de queda, desculpa aí, não conseguimos abaixar. A altura de queda do martelo no ensaio SPT é de 75 centímetros. Massa de 65 quilos, caiu de 75 centímetros. Mas vocês viram na figura anterior que, na realidade, além da altura H, eu tenho que contar o ΔH, que é o quanto que o amostrador penetrou no solo depois do evento verificado, final do evento, T2 que não é o final do evento. E, ao fazer isso, eu posso verificar a relação ΔH sobre H, aquele acréscimo de energia, por exemplo, para SPT igual a 1, 2, 3, 20. Aí vocês vão ver que ΔH sobre H, no caso de SPT igual a 1, é em torno de 40%. O acréscimo de energia. Para N igual a 2, em torno de 20, e assim por diante, para o número infinito, essa altura de queda seria 75 centímetros. Portanto, a altura de queda no ensaio SPT não é 75 centímetros. Tá? Então, em geral, isso deve chocar um pouco, o ensaio normatizado. Mas a realidade, essa aí é da física. Tá? E, portanto, o que nós vamos falar hoje é analisar a evolução do TD e W nesse sistema de propósito. Eu extraí da figura anterior e coloquei aqui. Tinha aquele ponto, não é? E ali eu vou analisar a variação do TD e W ao longo do tempo. Inicialmente, o martelo está numa certa altura em relação ao centro da Terra ou um referencial fixo. Então, ele